Muito bem, estamos de volta. Deixa eu só dar uma pequena opinião. Falei de cornetada, mas não, opinião sobre essa questão do Paulo Autuori. Primeiro, a rejeição do Paulo Autuori é um negócio absurdo. No Cruzeiro, Marcelo Oliveira teve rejeição, mas chegou, ganhou e ficou tudo bem. Mas o time, o grupo, né? Aliás, o clube deu subsídio ao Marcelo. Contratou bem, montou um bom time, foi lá e ganhou o Brasileiro. Aí o Paulo Autuori foi contratado antes do Mundial, mais de 30 dias depois da sua contratação é que ele vai ser apresentado. A única coisa que eu espero é que ele esteja, de fato, trabalhando. De que ele esteja pensando, juntamente com o Eduardo Maluf, em contratações, permanência ou não de atletas que estão de volta ao Atlético, permanência ou não de atletas que estiveram por aqui esse ano e que não disseram, de fato, ao que vieram, porque muitos jogadores ficaram o ano inteiro aí, né, recebendo em dia, ganhando bem e não jogando. Então, tomara que ele esteja trabalhando, porque se contratar um cara antes do Mundial e esse cara chegar dia 20 de janeiro, numa temporada em que o Campeonato Mineiro começa praticamente junto com a Libertadores, você ainda tem Recopa, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Pera lá, não é? Se os técnicos reclamam que não tem tempo para trabalhar entre o final da temporada e o início da subsequente, eu espero que o Paulo Autuori esteja trabalhando. Eu não sei se está aqui, não sei se está no Rio, não sei onde está. Mas tomara que esteja trabalhando, porque o negócio está muito frouxo, na minha opinião. Vamos falar, já que a gente está falando de Paulo Autuori, que foi contratado pelo Atlético graças ao currículo vencedor, não é? Aí o Zagallo também tem um vasto currículo, próxima vez acho que vale a pena pensar. Mas a grande pergunta é, você conhece a história do Paulo Autuori? Mas vamos contar, quanto tempo é essa matéria aí, ô Gilbercy? 15 minutos contando a história do Paulo Autuori. Veja aí. Paulo Autuori apareceu para o futebol brasileiro em 95, campeão nacional com o Botafogo, time do folclórico Túlio Maravilha. Em 97, comandou o Cruzeiro na campanha do bicampeonato da Libertadores da América. Em 2005, mais títulos de expressão. Outra Libertadores no currículo, dessa vez com São Paulo. E no fim do ano conquistou o Mundial de Clubes pelo tricolor paulista. 2 temporadas mais tarde, Paulo Autuori voltaria ao Cruzeiro. Ficou menos de 6 meses. No primeiro jogo da final do Mineiro, a Raposa perdeu por 4-0 para o Atlético e Autuori pediu demissão. Eu chamei o Alvimar, presidente Alvimar e o Zezé, e disse que como pessoa, como homem e como profissional, eu tenho vergonha na cara e dignidade. Né? Eu sou um homem de posturas e decisões. Né? Não empurro minhas decisões, não empurro minhas responsabilidades para ninguém. Tomei uma decisão com tranquilidade, muito chateado, claro, pela maneira como como a equipe se portou dentro de campo, apenas isso. Entre idas e vindas para o exterior, Paulo Autuori aportou de vez no futebol brasileiro em 2013. Em março, assinou com o Vasco. Em meio a salários atrasados e maus resultados, em julho já estava de saída. Pelo clube carioca, o técnico teve apenas 42% de aproveitamento dos pontos disputados. Autuori então foi para o São Paulo, ficou pouco mais de um mês até ser demitido e deixou o time na zona de rebaixamento. Aproveitamento de 25,5%. Agora, o treinador já começa 2014 empregado. O destino é o Clube Atlético Mineiro, atual campeão da Libertadores. Só que o torcedor do Galo... Pelo amor de Deus, é um fracasso, deve ser Ney Franco. Deve ser Ney Franco. Não tem condições. Infelizmente, o Atlético vai pro buraco outra vez. É um bom nome, mas eu acho que as estratégias dele tá bem ultrapassada. Paulo Autuori nem foi apresentado pelo Atlético e já tem uma rejeição enorme por parte dos torcedores, muito em função do passado ligado ao Cruzeiro e também, claro, pela falta de bons resultados nos últimos anos. Se serve de consolo para o atleticano, quando o técnico Marcelo Oliveira foi apresentado pelo Cruzeiro em janeiro de 2013, a rejeição também foi enorme. Havia muitas críticas por parte dos cruzeirenses. Bastou a Raposa conquistar o Brasileirão para o torcedor azul celeste ter uma amnésia, esquecer os problemas e as críticas. Você conhece minha posição sobre torcida de Atlético, né? Então, quer dizer, a rejeição que tiver do Marcelo de Oliveira, torcida não... Vamos esperar, vamos ver, porque eu sou torcida do Atlético. Eu não fui lá e busquei um nome, né? É 2 Libertadores e um Mundial, meu amigo. O currículo dele é pequeno assim. É 2 Libertadores e um Mundial. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar com profissionalismo. Né? O que aconteceu dos últimos trabalhos que eu saiba, o Vasco não pagou salário, ele tinha a combinação e foi embora.
né? E no São Paulo tá lá, não andou nem para frente nem para trás. Então, vamos fazer onda, não. Vamos esperar, porque o negócio de ondinha, não vai levar a nada. Olha, eu já vai fazer onda não. Já falei sobre essa questão dessa declaração do Calil. O Calil está assistindo a gente, Calil, aqui ninguém faz onda não. O repórter perguntou porque tem que perguntar. O papel aliás, o repórter que fica jogando pra galera e passando vaselina, aqui não tem não. Fala, Cadu. Paulo Autuori, o grande Paulo Autuori, Cadu Doné. Feliz ano novo, Cadu. Paulo Autuori, o novo técnico do Galo. Feliz ano novo, seja bem-vindo. Você tá surpreso, Cadu, com o Paulo Autuori como novo treinador do Galo? Olha, um pouquinho, né? Assim, mais ou menos. Olha, a rejeição dele é completamente diferente da rejeição do Marcelo. Acho que isso é o principal que a gente tem que dizer. Como assim? A rejeição do Marcelo se devia unicamente ao fato do trabalho, do vínculo dele com o Galo. Ninguém questionava a qualidade do trabalho do Marcelo e a pessoa do Marcelo. No caso do Paulo Autuori, a torcida não gostou da opção. Simples assim. Não gosta dos trabalhos recentes do Paulo Autuori e não achou um bom nome. Não acho que tem a ver com o passado do Cruzeiro, até porque ele não ficou muito vinculado ao Cruzeiro, apesar de ter vencido a Libertadores. Pode parecer um contrassenso, mas apesar de ter conquistado um dos maiores títulos, não foi uma coisa ali, uma paixão, uma coisa que ficou na cabeça das pessoas aqui em Minas Gerais. Então, para mim, as pessoas não aprovam o trabalho do Paulo Autuori e até acho que com certo exagero. Eu não penso que era a melhor opção, mas não acho que é tão ruim assim. Mas comparar os dois tipos de rejeição, eu não concordo não, porque não tem nada a ver. O Rodrigo Genta, nosso produtor, ligou agora para o Paulo Autuori, que foi muito educado, aliás, ele é muito educado, né? Foi muito educado, desejou ao Genta, a Dimara também, que conhece muito bem, amigo da Dimara e tal, um ano novo espetacular. Escutei na Rádio Itatiaia também, ele falando a mesma coisa para o Cláudio Rezende e tal. E vamos trabalhar, ele disse que vai trabalhar junto com a imprensa. Né? Detalhe é que é uma parceria ruim, que ele trabalha junto e só ele recebe, né? Mas eu gostaria da sua opinião, Dimara. Paulo Autuori, a rejeição com o nome, né? Mas a gente deve se lembrar que quando o Cuca chegou no Atlético também, a rejeição foi gigantesca. Aí, e olha no que deu, parecida, né? Que a rejeição é muito parecida com a do Paulo Autuori agora. Só que nós temos aí uma diferença muito grande. O Cuca era um treinador que vinha de bons trabalhos, né? Embora não tivesse ganhado títulos de expressão, mas vinha de bons trabalhos. E o Paulo Autuori tem uma idade bem além ou acima da idade do Cuca e não vem de bons trabalhos. Talvez a grande diferença seja essa. Você acha que o Paulo Autuori, Dimara, e aí sua palavra pode servir de alento para quem está em casa, ele pode chegar sem inventar demais, fazer esse time jogar com contratações pontuais e trazer novos títulos ao Atlético? Você acredita nisso, Dimara? Eu acho que qualquer treinador que chegue no Atlético que tem uma equipe montada, como é o caso do Atlético, teria essa chance e essa oportunidade. A questão do Paulo Autuori em comparação ao Cuca, e o Cuca, na verdade, a rejeição do Cuca foi muito maior, porque todo mundo fala assim, o Cuca nunca ganhou um grande título. Deprimido, era muito mais isso do que uma relação técnica. E no caso do Paulo Autuori, a rejeição é técnica. Acho que isso que preocupa mais, né? Dos últimos trabalhos, da história toda. Só que, Everton, e aí para ilustrar o que você falou primeiro sobre a questão do Paulo demorar para se apresentar, a gente tem informação que ele vem antes, que ele tem uma reunião com a diretoria do Atlético que não é só no dia 20, como está sendo informado. E por isso o Genta fez o contato com o Paulo Autuori e ele disse o seguinte, estou resolvendo algumas pendências e vou para Belo Horizonte. Então, quer dizer, ele não deve se apresentar só dia 20, como está todo mundo falando. E até porque acho que tem que ser isso, ele precisa entrosar rápido com esse grupo, ele precisa saber quem são as situações. Um treinador aqui, mesmo que pelo telefone hoje seja tudo tão fácil de você falar, né, de achar as pessoas, a presença do treinador é outra história. Está se começando um trabalho, o Atlético já vai lá para o dia 20, né? O Cruzeiro já se apresentou hoje, já tem um grupo formado, não é o caso do Atlético, vão haver mudanças, modificações, novas situações, até é preciso que o Paulo esteja por aqui. Ele é um treinador sério? Ele é um treinador sério. O único questionamento que se faz é, o Paulo vai recuperar a sua melhor condição técnica? Ele tem condições de estar evoluindo como treinador diante do Atlético? Eu acho que essa é a grande interrogação do torcedor. Brasil, tem uma pergunta para fazer para você. Primeiro, eu esqueci de desejar aqui um ano espetacular para a Dimara, já aproveito para estender a você também, ao Cadu, a todos de casa, eu já falei, inclusive. Mas eu vou fazer uma pergunta a você, pegando um gancho na saída do Cuca e na chegada do Paulo Autuori. Para muitos, o Cuca saiu pela porta dos fundos, mesmo tendo conquistado o que conquistou no Atlético. O Paulo Autuori está entrando pela mesma porta que saiu o Cuca?
Não é mesmo não. Feliz 2014, grande abraço aí para você. Obrigado por ter apresentado aqui de forma brilhante, com muito profissionalismo aqui nesses dias em que eu me ausentei. Tive boas notícias, todo mundo gostou muito. E eu agradeci e agradeço já agora pensa para na minha você. demissão. Você é um ícone, você é o cara. E fiquei muito grato à oportunidade que foi dada, principalmente aqui pelo seu apoio. E falando dessa porta, entendo que não. O que eu não gosto nessa situação é o Calil querer intimidar a imprensa e quem faz ou emite uma opinião contrária, ondondinha. Isso é uma maneira de intimidar, tem que parar com isso. A gente está aqui para dar opinião, certo ou errado, é a nossa opinião dentro daquilo que a gente acredita. Isso é uma maneira impositiva e querer cercear a imprensa. Porque tudo que se fala é onda. Não, onda não, pô. É opinião. E a gente tem todo o direito de dar a nossa opinião daquilo que a gente acha que é certo ou não. E sempre baseado em algo fundamentado, naquilo que a gente sabe. E ninguém aqui está para secar trabalho. Pelo contrário, a gente viu o ótimo ano que teve o futebol mineiro e como isso é bom para todos. Então queremos todo o sucesso do Atlético, todo o sucesso do Cruzeiro, do América e do futebol mineiro. Então tem que parar com isso. Essa maneira de querer cercear ou de intimidar a imprensa. Isso é um saco, cara. Agora, com relação ao Paulo Autuori, acho que tinha que estar aqui sim, tá? Já para ter feito a mudança, já está conversando com o André Figueiredo. André Figueiredo, você está aqui, meu querido. Quem que é bom, quem que não é bom, quem que tem maturidade, quem que não tá, eu vou conhecer a base, vou rodar aí. Isso mesmo. Quem está aqui para rodar, respirar o ar daqui. E acredito que está lá e trabalhando muito. Mas ele tinha que estar aqui, porque ele vai iniciar um trabalho. Então tem que ser em Belo Horizonte. E, gente, quando a gente fala isso, aí vem os intolerantes, os xiitas, os imbecis da rede social. Não, vocês estão querendo nada. A gente está falando o que pensa, porque o cara estando aqui, ele tem condição de se adaptar mais rápido, fazer até a mudança dele, para ele ter a tranquilidade, o lar, a casa, se ele vai morar lá ou num apartamento, resolver e sentir o Atlético. Porque eu entendo. Muito torcedor até pessimista ali na matéria do Féller. Não vai. Eu acredito que o Atlético vai ter um bom ano. Não é por isso que o ano vai ser ruim de forma alguma. Tem total condição de ter um bom ano. A gente acredita nisso. Mas a gente também cobra e elogia aquilo que é certo. Agora, quando a gente elogia, não, parabéns à imprensa. Eu nunca vi isso. Os caras só vão quando falam que é contrário a eles. Parar com isso, isso é um saco. E aqui não pega não, viu? Aqui não pega não. Olha aqui, já estão em Belo Horizonte os novos jogadores do Cruzeiro, né? Você, torcedor do Cruzeiro, já está sabendo, né? Já foi amplamente divulgado. Rodrigo Souza, que estava no Boa, Samúdio, o Marlone e o Wilson, né? Já se encontram na Toca da Raposa, mas não serão apresentados hoje. O elenco se reapresenta às 15 horas e ainda não há data confirmada para as apresentações. Fato é que a informação que vem de São Paulo, e também não é novidade, porque já foi também divulgado, é que o contrato do Wilson com o Cruzeiro é de 1 ano. Então o Wilson fica no Cruzeiro até o final do ano. Na minha avaliação, vem para compor elenco, né, porque a dupla de zaga do Cruzeiro é muito boa e ele não tem lugar. Mas um jogador interessante, pode ser útil sim, principalmente se demonstrar vontade. Né? As imagens do Wilson. Melhor que o Léo? Você acha melhor que o Léo? Eu acho que ele está na mesma. Eu acho que ele está na. Dimar acha o Léo mais bonito, mas eu acho que o Wilson. O Léo vai picar a mula, viu? Você acha que o Léo vai sair? Por isso que eu tô perguntando. Peraí, que isso é importante. O Léo vai sair do Cruzeiro, Brasil? O Cruzeiro está olhando, está atento, tem possibilidade aí de propostas, negociação. E o Léo deve sair da mesma forma que o Lanús, tem uma conversa sobre o Vitorino, mas o Cruzeiro está com interesse de mexer ali nesse setor. E aí, vai ser bom para o garoto Wallace, o Wilson chegando, mas o Cruzeiro diminui as opções. E entendo que o Léo é um bom jogador para compor elenco. Não, diminui não. Olha, o Léo troca pelo Wilson. E o Vitorino não joga, pô. Não, o Vitorino só vai embora. Mas essa questão, o Léo, você não acha que o Léo deve ter imaginado, poxa, dessa escassez de bons jogadores? Ele é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Nessa escassez de bons zagueiros, de bons jogadores na posição, no futebol brasileiro. Será que não seria interessante, de repente, me transferir para um outro clube e ser titular? Teve o Paulão que saiu. Quando eu falei a questão do Wilson, de vontade, é baseado na vida do Paulão Caveirão, nessa
permanência no Cruzeiro, onde ele se sentiu incomodado com a reserva. Mas é o craque, né? Não pode ficar na reserva. Não tem condição, né, Paulo? Eu acho que o Cruzeiro tem nesse primeiro semestre a Libertadores, que é uma competição muito importante. O Léo já é encaixado nesse grupo. O Léo é o principal, é o primeiro reserva dessa zaga. Isso ficou comprovado em termos de Campeonato Brasileiro. O cara termina bem a competição, vira titular de novo, vai lá, segura as pontas. Vai gostar do Léo assim lá longe. Não, eu tô dizendo da questão do próprio grupo, da composição do grupo que tá chegando. O Vils, tudo bem, mas ele tem uma adaptação, até o próprio esquema do Marcelo. E Libertadores, ela não perdoa, gente. É diferente. Quem garante que essa dupla de zaga vai continuar o tempo inteiro? O atleta teve problemas com a zaga. Então, eu acho que nesse tipo de contexto, eu acho que o Léo hoje é muito mais importante pro Cruzeiro do que qualquer outro zagueiro no mesmo nível que chega. O Farias disse que quer ficar. Mesmo que não jogue, ele quer ficar com o salário de 200, né? Poucas vezes eu vi um jogador que larga tanto a carreira e preocupa só com o dinheiro, como esse caso do Farias. Ele não tá nem aí pro fato de não jogar. Não, mas o Vitorino ainda tem... O Vitorino ainda tem a contusão. Ele tá sempre machucado. É diferente. O Farias não. Isso não é comum, gente. Isso não é comum. O cara ficar tão pra escanteio e não aceitar. Mas ele entende o seguinte, receber um pouco salário. Então deixa eu receber aqui. Eu não tô discordando, assim. É o direito do cara. Tem um contrato lá. Que é estranho. Normalmente o jogador quer jogar. Por exemplo, você pega aí, na chegada. Aliás, eu gostaria da sua opinião, Cadu. A chegada do Marlone, vamos falar das duas principais contratações. Marlone e o Samúdio, lateral esquerdo. Você acha que esses jogadores podem, de fato, ser importantes para o Cruzeiro? O Marlone tem lugar nesse time titular? Os dois vão ser importantes, ótimas contratações. O Marlone, para mim, não começa como titular. Ele é meio atacante, tem uma briga tremenda ali, uma concorrência muito pesada. E acho que o Cruzeiro não deve mexer no time titular. Então ele vai ser uma ótima opção para o segundo tempo, ir entrando aos poucos. E o Samúdio, para mim, vai brigar muito por posição com o Egídio. Não coloco como titular absoluto, não. Eu gosto do Egídio, acho as críticas que ele recebe exageradas. Então acho que vai depender do rendimento do Samúdio quando entrar, como vai encaixar no time, porque eu acho bem equilibrado ali entre os dois. Ô, Júnior Brasil, o Marlone deu uma entrevista, uma declaração no mínimo curiosa, onde ele disse que está muito feliz de jogar num time grande. Você acha que a torcida do Vasco ficou feliz? Ficou feliz com essa declaração do Marlone, ô Brasil? O torcedor deve estar pé da vida com ele. É claro que na inocência o cara quer dizer aquele clube que está disputando o título, aquele clube que é campeão, que está numa Libertadores, e o Vasco não vive esse momento. Mas é um menino que vai dar muita alegria, é o substituto do Everton Ribeiro, na hora que o Everton sair, depois de uma Libertadores, eu entendo muito valorizado. Entendo também que não vai ser o titular agora, e o Samúdio vai travar uma ótima briga com o Egídio. E se o Samúdio conseguir ser aquilo que ele vinha jogando, aquilo que a gente tem de referência, aquilo que a gente apura de informação, ele pode sim estar brigando e talvez até ser esse titular. Eles podem até revezar, antes de você passar para o Edmar rapidinho, eles podem até revezar, utilizar o Egídio quando for necessário, um cara mais ofensivo, driblador, criativo, e utilizar o Samúdio num jogo fora de casa, Libertadores, quando for necessário, mais cautela. Ele até chega à frente, mas é um cara de mais força e que consegue fazer uma recomposição melhor, mas essa experiência da Libertadores. Claro. Dilmar, o Samúdio que deixou lembranças principalmente ao Fluminense, né? Conforme a gente vê aí no detalhe. Muitas, é verdade, e por isso eu acredito que um cara versátil, viu? Ele vai buscar essa titularidade em vários sentidos, né? A possibilidade de utilização do Samúdio, ele é um jogador que o Marcelo pode alternar muito mais. Joga como meia, lateral. E a questão do Marlone, ele mesmo fala nessa mesma entrevista que ele fala do Vasco, que ele precisa amadurecer um pouco mais e que ele sabe que ele vai ter isso com o Marcelo Oliveira, o que mostra que o Marcelo já conversou muito com ele. O que ele trouxe de informação na entrevista, o tipo de situação que ele vai ter com o Marcelo, já mostra que o treinador do Cruzeiro, além de estar trazendo ele, tem essa conversa com ele e sabe perfeitamente como é que vai utilizar o Marlone. Então é uma grande alternativa, mas é um garoto, ainda tem muita coisa para crescer, e lembrando que o Cruzeiro está montando um time, o objetivo do Cruzeiro nesse primeiro semestre é a Libertadores, então ele tem que trazer este amadurecimento para essa equipe também. Falando em Libertadores, a gente ainda fala do Cruzeiro e tal, mas é bom até dar uma pinçada numa declaração interessante do Assis hoje pela manhã. O Ronaldo quer ganhar a Libertadores de novo. Você acha que isso pode representar, de repente, a permanência? A permanência? Claro, mas o Assis também, a frase que ele teria dito na íntegra seria: Ronaldo quer ganhar a Libertadores e quer ganhar. Então não tem mais. E quer ganhar também muitos milhões. 2 milhões de euros, né? 2 milhões de euros é a proposta do Besiktas e, segundo as informações que chegam da Turquia, ainda não é o que o Ronaldo quer. Então, peraí, quantos milhões? Não, mas tem uma questão interessante. Normalmente, não é uma coisa sui generis vazar cláusula contratual. Vocês não acham, não? Não.
Vazar a cláusula contratual, Edmar. Você não sabe o que está no... Às vezes o empresário tem até interesse de que vaze... Mas vamos lá, vamos lá. 2 milhões de euros por mês Você conhece alguma cláusula do contrato do Júlio Batista? O valor tinha sido falado era 7 milhões. Você conhece alguma cláusula no contrato do Júlio Batista? Não. Você conhece alguma cláusula no contrato atual do Ronaldo, no contrato anterior do Ronaldinho Gaúcho? O que a gente sabe era com relação do Tardelli, do Everton Ribeiro. É o dinheiro que ele tinha. Aí lá na Turquia vaza as cláusulas do contrato. Aliás, do contrato não existe um contrato, tem um cara lá que é ligado ao empresário, ao diretor, ao ANE. Existe muita coisa por trás que a gente nem imagina. Às vezes a imprensa é usada. Seja o diretor, seja o próprio cara, um empresário, para N situações. Então não sei como é que funciona. Agora deixa eu fazer uma... Como é que é, Deixa eu Edmar? te contar uma coisa, o pessoal é maluquinho. Quando o Alex foi para a Turquia, o primeiro jornalista que veio entrevistá-lo e falou que era, não sei o que e tal, aí ficou com o Alex lá na toca e fez, falou do empresário, que ele estava indo para lá e tudo. O cara não era jornalista, vocês acreditam? Fez a matéria toda, era um fã, um torcedor. Ele veio... Igual aquela história da latinha, né? E lá, gente, eles são doidos, né? Isso que eu tô falando. O Ronaldo precisa ter um pouco de cuidado. Se tem uma coisa que a Turquia tem, o pessoal fala muito da Europa, num contexto, né, ao que a gente chama ali Inglaterra, França, dos paparazzi, vocês não têm noção o que é a Turquia. A galera, até você vai... A esposa do jogador vai no salão fazer a unha e tem foto dela no jornal. O jogador dá um passinho ali pra frente, tem. Então, ó... Né? Eu disse no Jogo Aberto ali agora há pouco, Brasil, Cadu e Dimara, que o Ronaldinho não é um jogador comum e, portanto, a negociação não pode ser tratada de uma forma comum. Claro. O Calil não pode sentar com a Assis e falar, é assim, se quiser, bem, se não quiser. Não pode, porque você vê, você pega... isso não pode ser tratado com meia hora de reunião. Por quê? Você pega o Atlético antes e depois do Ronaldinho. O Atlético transformou. O Atlético é citado no Brasil inteiro hoje e o principal que o Ronaldo trouxe ao Atlético. Isso é inegável. Vitor, valorizado. Marcos Rocha, valorizado. Dupla de zagueiros valorizada. Volantes valorizados. Se o Atlético abrir a boca hoje para vender qualquer um dos jogadores titulares, qualquer um, e até de reservas, fala, Júnior César está liberado aqui, o mercado está louco querendo. Claro. Então a valorização do elenco e um jogador que o Atlético vendeu foi por 70 milhões de reais. Se o dinheiro está retido é outra história. E vai para a Copa do Mundo. Da valorização, esse atleta vai para a Copa do Mundo. Será que a permanência do Ronaldo, não é interessante enxergar isso lá na frente? A permanência do Ronaldo pode fazer com que esse time valorize ainda mais e que outros jogadores que aqui estão, ou que de repente chegariam, poderiam sair daqui ainda mais valorizados ou ficarem valorizados com a permanência dele? Não seria por aí? Eu até entendo, viu, Dilmara? Desculpa, até entendo o seguinte, que mesmo com dificuldade que o Atlético possa estar no momento, até com relação a essa questão do dinheiro e aquilo que gera como consequência, numa Libertadores e o Atlético campeão, ele vai entrar valorizado demais. Com o Ronaldinho, mais valorizado ainda. Mas o Atlético, ele hoje tem uma preocupação, se estou o Júnior César, eles querem o Júnior César, mas querem readequar o salário do Júnior César. Mas eu ouvi uma coisa então, hoje, isso Júnior. é uma realidade e outra. Não é só do Atlético, não. Fluminense também. E Júnior, tantos outros clubes. Não tem um clube no Brasil hoje, que está com dinheiro sobrando. Até por isso que ninguém está contratando. Muita gente está falando, o Cruzeiro não está. O Cruzeiro está equilibrado, o Atlético tem essas pendências destacadas. Você lembra o Carlinhos que nós falamos que poderia pintar no Atlético? Sim. O Carlinhos talvez não venha, porque o Corinthians está na fita agora e o Carlinhos pode pintar no Corinthians. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Dimara, segura aí que sua informação vai ser a última do programa, porque eu vou falar da TIM. Você é daqueles que esquece até o aniversário da sogra, mas se lembra do resultado daquele jogo lá de 1985, ano em que Júnior Brasil nasceu? Agora com o Infinity da TIM, além de falar ilimitado por 25 centavos a chamada, você recebe de graça notícias do seu time. Tem alerta de gols, notícias do seu time no coração todos os dias e é só você escolher se vai ser Atlético ou se vai ser Cruzeiro. Além de tudo, você ainda manda torpedos ilimitados. Acesse a internet por 75 centavos por dia. Procure um revendedor TIM e compre agora mesmo o TIM Chip do seu time do coração. Aproveite mais essa super vantagem de ser Infinity. TIM, você sem fronteiras. Eu tenho quanto tempo, Juvenci? O Atlético está quase fechado com o atacante Rildo, da Ponte Preta. O Galo vai dar uma parte em dinheiro e ceder por empréstimo o atacante Leonardo e o lateral esquerdo Heron.
para que o Rildo venha definitivamente aqui para o Atlético. Dimar, as últimas do programa. Hoje programa curtinho, que nem pardal. Então, só para contar que eu ouvi hoje de uma pessoa extremamente ligada ao Atlético, a diretoria do Atlético, é o seguinte, que o que o Atlético paga ao Ronaldo para ter este jogador que dá tudo isso que você disse aí, o Atlético não vai conseguir se perder o Ronaldo. Tá? E por isso o Atlético vai apostar num acréscimo ao que ele inicialmente iria apresentar ao Ronaldo. Isso é bom para a torcida saber que, mesmo com a declaração do Calil na sexta-feira, dizendo que não vai fazer loucura ele não vai fazer, mas vai melhorar a condição. Ou seja, por quê? Pra você trazer um cara, talvez no mesmo nível do Ronaldo, né? E que ainda tem uma adaptação, uma história toda, o Atlético vai gastar muito mais do que ele gastaria se ele aumentar um pouco o que o Ronaldo tem. E talvez seja aí a negociação que vai fazer com que o Ronaldo fique. Acho que é importante essa informação, porque significa que o atleta está disposto, sim, a fazer tudo para que ele realmente fique e fique bem. E eu não acredito que o Calil, né, vai enxergar essa negociação como uma renovação de contrato, por exemplo, com o Serginho, com o Renan Oliveira. Não pode ser assim, não é, seu Calil? Porque, tecnicamente, você pode até achar jogadores mais interessantes, mas o que o Ronaldo representa para o Atlético no futebol mundial, acho pouco provável que o Calil não enxergue isso, e ele não pode abrir mão do atleta. Amanhã a gente volta, um programa um pouquinho maior, na quarta ele aumenta um pouquinho e volta ao normal. A gente vai embora, boa semana e mais uma vez, feliz 2014. Tchau, pessoal.